Vários dos sinais, vários dos indicativos do tempo do fim estão presentes na nossa época, no mundo contemporâneo. Jesus pintou um quadro de antecipação para que a geração que estivesse vivendo aqueles dias não fosse apanhada de surpresa. E eu acredito que vivemos muita coisa do que Jesus pintou nesse quadro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é o contrário de equidade. Uma palavra jurídica, de onde vem equânime, igualdade, justiça. Iniquidade é o contrário, é aquilo que quebra uma ordem. Iniquidade é aquilo que se levanta contra um princípio. Iniquidade é aquilo que se rebela contra a autoridade. Iniquidade é uma deliberada vontade de viver independentemente da vontade de Deus, até de forma inconsciente. É um rompimento, pois, com ordem estabelecida. É um rompimento, pois, com autoridade. É a tentativa do homem de viver por si só e para si só. Se nós pudéssemos substituir a palavra, nós poderíamos substituí-la por violência, sem fazer violência ao texto. Por se multiplicar a violência, que iniquidade é violência em todos os sentidos, é a base da violência. A violência se instala como expressão prática da iniquidade. A iniquidade é uma disposição do coração. A violência é quando nós damos vazão a essa disposição, em atos concretos. A iniquidade é um espírito de destruição, de insurreição e de insubordinação. A violência é quando eu estou agindo de acordo com esse espírito dentro. Então, muito bem, podemos olhar a iniquidade por fora e substituir a palavra por se multiplicar a violência. O amor de muitos vai esfriar. A violência ia ser tão grande que as pessoas iam ter o seu amor comprometido. A palavra violência é uma palavra, um substantivo feminino do latim violência, que significa a qualidade do que é violento. Aquilo que atua com impulso ou força. É ímpeto, é impetuosidade, é opressão, é tirania. São todos sinônimos de violência. Violência é qualquer força empregada contra a vontade, ou contra a liberdade, ou contra a resistência de uma pessoa ou de uma coisa. Então se emprega a força contra a vontade de alguém, é violência. Se emprega a força contra a liberdade de alguém, é violência. Se emprega a força contra a resistência de alguém, é violência. Violência também é constrangimento físico ou moral, exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a submeter-se à autoridade de outrem. Violência é coação. Veja a amplitude do termo. Violento, o adjetivo do latim violentus significa contrário à razão. Veja bem, é o mesmo sentido de iniquidade. Contrário à razão, aquilo que é contrário ao direito, aquilo que é contrário à justiça, ou aquilo que sai dos justos limites. Aquilo que sai dos justos limites. Creio que se nós pegarmos o jornal de hoje, podemos dizer que nossa época está identificada com o quadro referido por Jesus. Não é exatamente isso que a mídia explora hoje nos veículos de maior audiência no Brasil? Não é exatamente a exploração desse tipo de acontecimento social que estão locupletando os cofres de alguns donos dos meios de comunicação no Brasil? Não é verdade? A exploração, como que numa realimentação
a violência que está no meio do povo se expressa em atos concretos de maldade, esses atos são mostrados para o povo como um espelho, realimentam a violência e devolvem para a sociedade ações e predisposições de violência. O amor de muitos esfriará. As nossas casas precisam ser muito bem muradas e muito bem cercadas. Precisamos colocar ofendículas. Sabe o que é ofendícula? Ofendícula é aquele vidrinho que você põe em cima do muro. Você põe o muro, a pessoa não respeita. Então põe um caco de vidro para ver se a pessoa respeita. Tem que pôr lança. Cachorro. Cachorro para tomar conta da casa. Um leão para tomar conta do cachorro. Eu vi aqui no Tatuapé um edifício de prédio, até interessante, um edifício até de certa categoria, e uma cerca eletrificada. Claro que ali é algo permitido pela lei, é um tipo de corrente elétrica que não mata, só dá um tranco na pessoa. Mas está ali, em volta de todo o edifício, uma cerca eletrificada. Vivemos em um mundo que a criatura se vê ameaçada na sua sobrevivência. A crescente agitação nos campos da ciência, da política, da religião, parece ter chegado a uma explosão. Parece que nossa civilização como que já agoniza diante de uma incontrolável avalanche de violência em todos os sentidos e setores da vida. O fenômeno da globalização nada mais se nos afigura do que a globalização da própria violência. A violência econômica. Tira dinheiro, retira dinheiro de cá, para aumentar o giro lá, explorar o outro acolá. Tipo de violência contra a liberdade, tipo de violência contra a resistência, contra a vontade das outras pessoas, o desejo de domínio, de comando e de controle dos outros. O homem é um egoísta por natureza. Eu gostaria de ir partindo agora já para algumas considerações da nossa análise, mostrar aos senhores alguns tipos de violência que se abate sobre nós nos dias que correm. Como num cumprimento exato da palavra de Jesus, nós temos o fanatismo religioso. O fanatismo religioso. E o que é fanatismo religioso? Como distinguir o fervor religioso do fanatismo religioso? Vocês sabem? Qual é a diferença entre ser um crente fervoroso, um cristão fervoroso e um cristão fanático? Qual é a diferença? Preciso saber a diferença. Porque ser um crente fervoroso, um cristão fervoroso, é uma bênção para o mundo. Mas ser um fanático é exercer violência no mundo. Exatamente o contrário. Fanatismo religioso é todo ato religioso que é feito sem ser apoiado claramente no ensino da Bíblia. Toda vez que eu reivindico qualquer ação religiosa, por mais simples que seja, e eu não estou alicerçado por um texto bíblico interpretado legitimamente, eu sou fanático. Todas as vezes que deliberada ou inconscientemente eu pego um texto das Escrituras e torço ao meu bel prazer, até para aplicar na minha vida, eu sou fanático. Mas quando eu pego a Bíblia, comparo com os bereanos, escritura com escritura, respeito a revelação de Deus, entendendo no contexto o que Deus está dizendo, deixando a Bíblia tem a dizer, levando em conta a revelação progressiva, o contexto histórico, o estilo literário, aí então vai emergir
um conhecimento bíblico equilibrado, realmente a Bíblia vai falar, agora sim, agora eu posso obedecer e pôr em prática este ensinamento, porque ele está alicerçado fundamentalmente em Bíblia. Isso é ser fervoroso. Portanto, não é possível fervor espiritual sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o fanatismo religioso é violência, sim. É violência contra a revelação especial de Deus. E isso está acontecendo em nossos dias. Muita coisa com Bíblia presente é fanatismo religioso. Porque aquele texto, claramente, qualquer pessoa sabe que aquele texto foi tirado do contexto. Então, por se multiplicar a iniquidade, no aspecto fanatismo religioso, o amor de muitos esfria. Segunda coisa, flagelo dos tóxicos. Se o fanatismo religioso é violência contra a revelação escrita de Deus, é violência contra a revelação especial, contra a Bíblia, o flagelo dos tóxicos é violência contra a mente humana. É um estratagema, é um recurso, é uma estratégia do inimigo para trazer cativas as mentes dos homens. Porque o tóxico vai direto na sede intelectual, mental do homem e subordina o cérebro ao seu império mortal. Não tem volta. E ficamos pensando, como é que uma pessoa rouba, mata, sequestra para comprar um produto que vai destruí-la? Você entende isso racionalmente? Claro, você nunca vai entender isso. Exatamente porque é violência contra a mente humana. Estamos vivendo esses dias, quando alguns estão ficando tremendamente poderosos, economicamente poderosos, verdadeiros impérios econômicos, em cima da desgraça, principalmente da nossa juventude. Está previsto na Bíblia. Isso é sinal dos tempos. Quer ver outra violência? A poluição. Poluição é violência contra a natureza. E é lamentável o quadro que nós vemos da destruição da natureza no Brasil. Só da floresta amazônica, sabe quanto se desmata por ano? O equivalente a uma Bélgica inteira. A cada 12 meses, a devastação incontrolada da Amazônia leva para o espaço o equivalente a uma Bélgica inteira. Queimadas, devastação, exploração indiscriminada de madeiras de lei. O último pulmão verde da humanidade está fadado a desaparecer nos próximos anos, se alguma coisa não for feita. Os mananciais de São Paulo estão emporcalhados. Ninguém respeita os limites das áreas de mananciais. O rio Tietê está morto. O rio Pinheiros está morto. O rio Aricanduva está morto. O rio Tamanduateí está morto. São verdadeiros esgotos a céu aberto. Não temos mais quase áreas verdes em São Paulo. Saiu uma reportagem há 2 semanas atrás, seminofariamente no estado de São Paulo, que muita gente vai para as áreas verdes como Ibirapuera e outras áreas para fazer Cooper, o seu exercício, mas está fazendo mais mal do que bem, porque a qualidade do ar nas áreas verdes reservadas já é prejudicial à saúde, comprovadamente medido pelos organismos oficiais. Só se não divulga isso como deveria. O aborto, violência contra a maternidade. O aborto, discussão, aborto. Discussão ética que está aí em todas as partes, em todas as religiões, em todas as igrejas. Mas é violência contra a maternidade quando ele é feito simplesmente por fazer.
os latrocínios, os estupros, os assaltos, que são violência contra a vida. Agora mesmo o Giaronso está sequestrado. Já acharam? Acho que não, né? Sequestraram um empresarinho de 81 anos. Subversão moral, violência contra a virtude. Subversão moral, violência contra a virtude. Impressionante, avassaladora ou avassalador avanço da imoralidade no nosso mundo. E se fosse lá fora, você dizia, tudo bem, lá fora o mundo está por conta do mal mesmo. Jesus falou que a iniquidade iria ser muito grande. Iniquidade é violência. E subversão moral é violência contra a virtude. Mas o problema é que a frouxidão, a subversão moral está acontecendo dentro da religião. Os padrões pelos quais até mesmo supostos seguidores de Cristo, ou até mesmo verdadeiros seguidores de Cristo, o parâmetro é do mundo. Hoje mesmo alguém me disse, pastor, precisa pregar mais sobre os costumes, sobre as modas, sobre os exageros. Eu concordo. Estamos medindo os nossos padrões de virtude por quais modelos? $400 mil vai receber por mês a Eliana para fazer um programa infantil. Não se sabe quanto ganha a outra loira. Ninguém sabe. Concursos milionários são feitos para substituir uma loira por outra loira. As criancinhas na pré-escola já não se ensina mais outra coisa. Vamos ver quem vai dançar melhor. E põe a música lá, e põe a menina de 4 anos, 5 anos, em trajes sumários, para fazer os trejeitos sensuais. O que vai ser essa criança daqui a uns anos, eu não posso prever. Eu não posso prever o que vai ser essa criança. A própria mãe, com a própria mão, faz o traje imoral e dá para sua filha e estimula a fazer aquilo. O que vai ser dessa criança? Eu não posso prever. É tão forte a pressão dessa frouxidão e subversão moral, que nas igrejas, até certa permissividade começa a acontecer. Porque os pais permitem, que seriam os primeiros a sair de casa e dar uma olhada na filha, como é que está. Não é isso? Deveriam ser os primeiros. Então vai passando. E nós vamos nos acostumando de tal maneira com isso, que já parece coisa normal. Para nós vai ficando normal. É perigosa essa acomodação de consciência com isso. E é bom quando vozes aqui e ali se levantam como verdadeiras trombetas de Deus, dando um brado. Porque a coisa é tão sutil, a coisa é tão insidiosa, tão subreptícia, que nós somos tomados aos poucos, como um entorpecimento gradual. E nós não vemos mais aquilo com nenhuma maldade, já achamos que aquilo é normal, já se incorporou à nossa maneira de ser. E então você entra numa igreja, ou você vai a uma boate, e você não faz distinção nenhuma de como as pessoas se estão vestindo e se comportando nesses ambientes. Você vê 2 jovens na escola ou trabalhando, e você não sabe identificar qual das 2 é crente. Isso se enquadra aqui na violência contra a virtude. Finalmente, as guerras, que são a violência contra a humanidade. Agora mesmo está no Irã aí uma coisa para estourar. Será que vem mais uma guerra? Meus queridos irmãos e meus amigos, Jesus Cristo disse, o amor de muitos vai esfriar. Este evangelho do reino vai ser pregado no mundo inteiro. Aí virá o fim,
Aí então virá o fim, quando for pregado a todas as gentes. Pastor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O meu já está frio, pastor. Talvez muitos de vocês que me ouvem hoje estejam indiferentes, feridos, descrentes, decepcionados, porque lhes faltam bons modelos. Talvez você esteja sem rumo, sem nenhum ponto de referência. Você até às vezes tem um impulso de sentir o vazio de Deus no seu coração, mas por onde você olha, a iniquidade se multiplica. Muitos, até com o nome de Jesus e da religião e de Bíblia na mão, se valem desses recursos para o domínio das massas e para proveito próprio. Agora eu volto para o começo do meu sermão. Jesus está presente. Para de olhar para as pedras. Pare de se encantar com o que é aparente. Pare um pouquinho para pensar em Jesus está presente. As pedras vão passar. Não vão ficar umas sobre as outras, sem que tudo seja destruído e seja reduzido a pó. Mas Jesus é eterno. E Ele quer que hoje você tire o seu olhar das pedras, dos empecilhos, ou das coisas que estão deixando você encantado e vidrado, e você se volte para Ele como o maior bem do mundo. Já chega de fazer Jesus Cristo como moeda de troca. Eu aceito Jesus para Ele me fazer um homem próspero, um homem rico, morar no Morumbi, morar no Beverly Hills. Eu aceito Jesus para Ele fazer de mim um empresário, para Ele fazer de mim isso e aquilo. Chega de fazer de Jesus moeda de troca. Jesus não é moeda de troca. Jesus é o real tesouro. Isso sim. Ele é o tesouro final. Ele é a finalidade última e maior. Ter Jesus já é ter tudo o que você precisa. E eu preciso. Ele é tudo o que precisamos. Tudo mais é detalhe. Tudo mais é consequência. Tudo mais se subordina à realidade gostosa de tê-lo, a Ele mesmo, como nosso Salvador. É dele que nós precisamos, pois somos pecadores também. Essa iniquidade também nos envolve, nos compromete. Nós estamos atolados nela até o pescoço, e a menos que aceitemos a mão que Jesus nos estende, nós não poderemos nos salvar. Vamos nos apegar com Jesus Cristo e elegê-lo o maior tesouro, elegê-lo a maior maravilha de todas as maravilhas. Meu Jesus não é moeda de troca, coisa nenhuma. Eu não quero ter Jesus por qualquer outra razão que não seja Ele mesmo, nada mais, nada além de Cristo. Ele é todo suficiente, Ele é único, Ele é bastante, Ele satisfaz, Ele é a presença que supre, Ele está querendo suprir as carências que todos continuaremos tendo. Eu conversava hoje com um crente, a quem aconselhava nesta tarde, passamos mais de uma hora no gabinete hoje à tarde, e eu dizia a ele que todas as pessoas têm problemas. Os pobres têm problemas? Claro que têm problemas, mas os ricos também têm problemas. O rico hoje está procurando: o que vai acontecer aí com a bolsa de Hong Kong? O que vai acontecer com a bolsa lá da Rússia? Ai, meu dinheiro, o meu investimento, eu tiro do Brasil e levo para a África. Porque o cidadão não tem sossego. Ele é rico, mas tem os problemas próprios de quem é rico. O pobre tem os problemas próprios de quem é pobre. O enfermo tem os problemas próprios da enfermidade. O sadio tem os problemas próprios da saúde. Não vamos nos enganar de que esta vida seja uma vida sem problemas. Neste mundo temos muitas aflições, mas Cristo venceu o mundo e Ele me supre nas minhas carências, porque Ele é suficiente para me suprir. Enfermo, com saúde, com dinheiro, sem dinheiro, empregado, desempregado, Ele é suficiente para me suprir. E quando tudo passar, porque consoante lemos lá, tudo é vaidade.
Se você olhar o mundo aqui, sabe o que é vaidade? É vanidade, coisa vã. Quer dizer, coisa que vem e vai. Mas Jesus é definitivo. As pedras do templo desapareceram sob as chamas das tochas romanas. Mas Cristo é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu só vou encerrar dizendo, eu dou graças a Deus que a Bíblia não diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriará. Não. Quem sabe você seja um dos não incluídos nos muitos. Ele quer dar de amor, revivecer em você a capacidade de amar a Deus, devolver a você um coração submisso a Deus, um coração desejoso de justiça. Isso é ser justificado, é ser pecador sim, e reconhecer essa condição, mas ter desejo de melhorar. É o que o irmão Kim falou, aquele desejo de servirmos a Deus cada vez melhor, mais integralmente, cada vez nos rendermos mais, cada vez mais espaço para o Espírito Santo em nossa vida, é o nosso desafio. Mas para andarmos nesta trilha, é preciso voltarmos para Jesus e fazer dele o nosso tudo. Fazer dele o começo, o meio e o fim. Fazer dele a razão de viver e a razão de morrer. Fazer dele a nossa esperança, o nosso pão da vida. Fazer dele a nossa vida eterna. Fazer dele o nosso amigo, Salvador e Mestre. Você gostaria de aceitá-lo no seu coração esta noite? Nós vamos inclinar as nossas frontes 5 minutos. Quero fazer um convite para alguém que deseja estar preparado para quando o fim vier. Jesus prepara, salvando sua alma, perdoando seus pecados, se você o aceitar de todo o coração. Haverá alguém entre os presentes que queira dizer agora, dizer hoje, eu quero receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero me aproximar dele e permitir que ele perdoe os meus pecados e o seu sangue limpe o meu coração. Eu quero que Jesus me tire deste mundo de iniquidade multiplicada, de amor esfriado, e me conduza para o reino que Ele mesmo está formando. Quantos gostariam de recebê-lo como seu Salvador? Levante-se do seu lugar, venha até aqui ao meu lado. Você estará com este gesto, confirmando a sua decisão pessoal de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador hoje à noite. Quem gostaria de aceitá-lo? Levante-se agora e venha. Na simplicidade da fé, com seus pecados, dúvidas e fraquezas, com seus vícios, vontades, seja qual for o comprometimento do seu coração, olhe para Jesus agora, deixe para trás as pedras e venha para o seu Salvador. 1 minuto, eu darei a oportunidade, enquanto o Espírito Santo preparou esse momento, e o Espírito Santo está lhe convidando e atraindo neste culto para esta decisão. Venha agora 45 segundos para a decisão mais importante da sua vida. Em 1 segundo você decide a eternidade. Quem gostaria de recebê-lo como seu Salvador? Venha agora, saindo do seu lugar e dizendo com este gesto: eu assumo Jesus Cristo publicamente como meu Salvador. 20 segundos é o suficiente para você se levantar e vir. Quem gostaria agora de dar esse passo? Venha. Vamos orar juntos. Que passo maravilhoso e bonito. 7 segundos. O apelo não precisa ser longo, porque quando a pessoa entende, simplesmente ela aceita. Não precisa o pregador insistir e nem pressionar, absolutamente. Se não entende, não adianta fazer isso, porque ela realmente não virá. Um tempo agora para algum irmão, algum membro da igreja, algum servo de Deus que deseje apresentar a sua vida ao Senhor, pedindo-lhe uma bênção espiritual que deseje, pedindo-lhe que fortaleça a sua fé, que o ajude a tomar uma posição de responsabilidade, envolvimento e compromisso com a igreja.
Talvez a sua vida espiritual esteja um pouco descuidada e você queira aproveitar a oportunidade desta noite para uma reconsagração. Eu também estaria muito feliz de ser instrumento na sua vida hoje, de que você fosse edificado na sua fé. Haverá algum crente que gostaria de trazer a sua vida ao Senhor agora, uma oração consagratória? Deus abençoe. Pode chegar aqui ao meu lado. Abençoe. Quantos irmãos querem, nós estaremos intercedendo agora. É o momento de consagrar vidas e nós temos que fazer isto certamente em tempos em tempos. A vida é como um jardim, a vida espiritual. Aos poucos vão aderindo ervas daninhas, vão aderindo parasitas, o mato vai crescendo e nós precisamos permitir que o jardineiro faça um retoque. E de vez em quando eu gosto também de reconsagrar a minha vida. Muitas vezes Deus me dá essa oportunidade de ir à frente novamente e dizer: Senhor, renova em mim o meu zelo. Quero ser um crente melhor, eu quero ser um servo melhor, quero superar as minhas faltas, eu quero ser mais útil, quero amar mais, eu quero estar mais disponível. Isso eu confesso aos irmãos que de vez em quando eu preciso fazer, porque a vida espiritual vai desgastando naturalmente e precisa que o jardineiro cuide dela de novo. Se o seu jardim espiritual está precisando de uns reparos, vem agora, nós vamos orar, apresentar a Deus, com a permissão do seu coração, de apresentar a Deus, e Ele vai fazer florir de novo o seu jardim. Mas alguém gostaria de dar espaço? Oremos então. Bendito Deus, que misericórdia, Senhor nosso Pai Celestial, com muita emoção, com muito sentimento, nós nos aproximamos de novo ao trono da graça pela oração, para louvar a Jesus Cristo e reafirmar a nossa fé nele como nosso tesouro maior. Nós queremos e desejamos que Cristo seja tudo para nós, e as demais coisas acrescentadas na medida da sua vontade maravilhosa. Nós desejamos que Jesus Cristo renove o vício do nosso jardim espiritual. Estes irmãos que estão aqui à frente desejam esta bênção em suas vidas, desejam ser restaurados, fortalecidos, desejam ser mais usados por Ti, estar mais disponíveis, mais sensíveis à direção do Teu Espírito que neles habita. Portanto, Senhor, nesta hora solene de consagração, de santificação, eu Te apresento os meus irmãos, para que Tu mesmo, segundo o Teu coração generoso de Pai Celestial, conceda a eles as bênçãos exatas que precisam, na medida certa da necessidade de cada um. Renova o vício do jardim dos seus corações, para que exalem o perfume delicioso da vida, para que reflitam as cores magníficas do reino de Jesus Cristo neste mundo, para que deem frutos saborosos, sazonados de vida espiritual, que sejam sombra generosa, onde as pessoas ao seu redor possam encontrar alívio, conforto e estímulo. Abençoa o seu testemunho onde estiverem, para que sejam influências vivas do poder salvador de Jesus Cristo. Oramos por suas famílias, por suas necessidades todas, mas principalmente que possam voltar hoje para casa com seus corações jubilosos, por experimentar uma nova dose da Tua compaixão. Rogamos por toda a igreja, sabemos que todos nós também precisamos desta bênção, que muitos irmãos e irmãs que estão nos bancos reconhecem e desejam mais e mais de Ti. E nós oramos por todo este povo maravilhoso que Tu salvaste, que Tu compraste com Teu sangue, para que os renoves na alegria e na comunhão do Teu Espírito. Concede a todos uma semana abençoada, sob os Teus cuidados paternais. E finalmente oramos pelos visitantes, para que achem lugar em seus corações a luz do Evangelho Salvador.
Que o Calvário seja para eles o que realmente é nas páginas da Bíblia, o preço de redenção. Ilumina o seu entendimento para que compreendam o quão desesperadamente precisam de Jesus para se preparar para aquele dia que virá, do qual ninguém escapará. Permite que ali estejam preparados para o grande encontro. Sustenta-nos nos teus braços, fortalece-nos a fé, recebe a nossa gratidão pela semana que passou, pela semana que se abre, conforta todos os que sofrem e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar-se, meus amados irmãos. Deus abençoe. Nós estamos de coro agora com a mensagem cantada final, depois do encerramento com a bênção apostólica.
Vamos orar, irmãos. E agora, Senhor, nosso Deus, e a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as sublimes e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.